História é um remorso. E Carlos Drummond de Andrade não estava errado quando ele citou isso. Mas eu quero explicar para vocês que essa questão do Chile, que eu vou começar a falar, ela é uma discussão que ela não vai começar nesse vídeo, tá? Primeiro, vocês têm que ver o vídeo História e Memória, que é um vídeo que eu fiz ano passado, na época que eu ainda filmava com a câmera na mão e etc. Então vejam o vídeo História e Memória antes de ver esse. Além disso, também faz parte do que eu estou falando sobre cristofobia. Só que sobre cristofobia e sobre o Chile, eu vou falar no próximo vídeo, que provavelmente vou fazer amanhã. Já está tudo escrito e tal, mas senão o vídeo ficaria muito longo. O que eu vou falar sobre hoje é sobre o próprio conceito da memória devido ter sido queimadas duas igrejas no Chile. Duas igrejas históricas, católicas. Então, é correto você queimar essa história, queimar essa memória? Enfim, eu comecei com a frase do Carlos Drummond de Andrade, não é à toa. E eu tô com a minha cola aqui, claro. E essa iconoclastia, ou seja, essa derrubada de ícones, de símbolos, ela não começa hoje. E ela também não é uma coisa de vândalos da esquerda que odeiam a igreja, etc. Não. A iconoclastia é um evento que acontece há poucos anos atrás, e quando eu der o primeiro exemplo vocês vão ver que não tem tanto tempo assim que iconoclastismo acontece, que realmente é um movimento que você quer destruir a representação de poder que aquilo tinha no passado. E o primeiro exemplo que eu vou dar é de alguns anos atrás, no Egito. Há 3.000 anos atrás, os faraós destruíam os templos e as estátuas que os antigos faraós faziam. Como vocês estão vendo aí, os narizes e os braços eram retirados para que aquele símbolo não podia nem receber nem dar as bênçãos, e por ele não ter nariz, ele não poderia respirar, porque era onde vinha a alma dele. E só para vocês entenderem, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, mas esse símbolo aqui, ou esse símbolo aqui, a mão direita é a mão que abençoa e a mão esquerda é a mão que recebe. Então você vai ver esses símbolos assim em muitas das artes, tanto egípcias quanto judaicas, tá? Você tem Jesus fazendo isso. Na Babilônia, os judeus trouxeram isso para os babilônios, etc. Então, as mãos são para que o Deus não possa nem receber adoração, nem dar adoração, e o nariz às vezes é arrancado para que aquele Deus não tenha alma, né, nesse sentido. E são também coisas políticas. Vou deixar aqui embaixo um comentário de um arqueólogo falando que essas são ações políticas para mostrar que o meu Deus é maior que o seu. Principalmente quando o Ramsés II ele foi monoteísta ao Deus Sol. Então vamos continuar assim. Então sempre no começo, política e religião era meio que a mesma coisa, né? Os judeus faziam muito isso também, durante toda a trajetória bíblica tem disso, de destruição de templos e símbolos pagãos. Os cristãos, e eu vou pinçar alguns exemplos aqui porque senão a gente, para não ficar correndo, para não ficar falando demais sobre isso, mas tem Leão III, né, em 730 mais ou menos, que ele começa, ele tem a doutrina de você não adorar nenhuma imagem. Então toda imagem de Cristo ou de Nossa Senhora, de Maria, tudo era destruído. Outro exemplo também, que em 1566, os calvinistas, eles começaram também na Holanda, tem até uma pintura famosa, que é a Tempestade das Imagens, que era destruído e algumas igrejas foram depredadas, tanto na Alemanha quanto na Holanda, algumas também na Inglaterra, mas o movimento era um pouco menor, na Escócia, etc. E só que quando a gente vai pensar em momentos modernos, a gente pensa o movimento iconoclasta, repetindo, iconoclasta é o movimento que destrói os ícones, os ídolos, os símbolos que sejam sagrados tanto de forma secular, ou seja, não religiosa, ou seja de forma religiosa.
Antigamente tinha a ideia que era só religioso, só que modernamente eu trouxe alguns exemplos para vocês. Porque existe hoje em dia essa luta, de um tempo para cá, essa luta de identidade nacional. Então, um exemplo que eu peguei da Revolução Americana é que o Jorge III, rei da Inglaterra, ele foi homenageado assim como William Pitt, que era um conselheiro de Jorge III na Inglaterra. Eles fizeram uma coisa em favor dos americanos. Anos depois, os americanos entraram em guerra com o Jorge III. E o William Pitt ficou do lado dos americanos. Então os americanos eles retiraram a imagem de Jorge III e William Pitt ficou como um herói americano, mesmo ele sendo inglês. Então, quando os ingleses invadiram alguma parte da América, e eles foram entrando ali na América, eles viram a estátua de William Pitt e decapitaram ela. Ou seja, uma imagem que significava uma coisa, os americanos homenageando Jorge III, depois eles retiraram a imagem, a estátua de Jorge III até para fazer munição, ou seja, teve um outro significado ainda. E eles ainda transformaram também William Pitt de um herói americano para um traidor inglês, e até hoje a imagem de William Pitt está lá decapitada para todo mundo ver. Um outro exemplo também muito legal é da cidade de Stalingrado, que no começo, e agora eu tenho que ler, porque ela se chama Tsiritzin, não sei como falar, mas é em homenagem a um czar. Depois da Revolução Russa de 1919, ela passou a se chamar Stalingrado, em homenagem a Stalin, claro. E quando aconteceu na Segunda Guerra Mundial uma guerra de Stalingrado, que foi onde os russos venceram fortemente o ataque nazista. Então os russos têm muito orgulho sobre aquele lugar e tem. Só que depois disso, no governo do Nikita Khrushchev, na década de 60, ele quis colocar aquele lugar como simplesmente o lugar onde os russos venceram os nazistas, e não mais com aquele apoio de Stalin. Então ele surge ali com aquela estátua imponente e forte da mãe Rússia, né? E muda o nome para o rio da cidade, Volgogrado, e não mais Stalingrado. E essa questão também dos soviéticos agora, muitos lugares lá, eles têm uma identidade nacional atrelada à religião. Por exemplo, o Quirguistão e o Kurdistão têm essa diferença por causa da religião. E outro exemplo também que eu vou dar é agora de uma revolução de esquerda, outro de esquerda, né, além do comunista, é o do Luís XV, que a estátua de Luís XV foi derrubada e rapidamente colocou-se uma guilhotina ali. Ou seja, acabou o símbolo da monarquia e agora entra o símbolo da revolução. E hoje em dia, esse lugar é conhecido como a Praça da Concórdia. Ou seja, nenhum nem outro. A gente meio que fez um acordo de paz, né? Uma Praça da Paz. E é interessante que a memória seja viva, né? É importante que a gente explique que aquele lugar ali já foi uma coisa e hoje é outra. Porque os valores porque representa os valores que aquele povo daquela época quer dizer. Em Auschwitz, que foi onde teve um massacre judeu, eles tentam reproduzir o que aconteceu ali de forma simbólica para a gente entender o que aconteceu para nunca mais repetir, para que não se haja movimentos revisionistas, etc. Além disso, também tem uma brincadeira de soldados americanos quando eles invadem a rua Hitler. Um soldado americano retira a placa da rua Hitler e coloca o nome do presidente americano Roosevelt. Na Alemanha também tem uma igreja chamada Igreja da Memória, que é uma igreja que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, e ela é um pouco torta e tem vários resquícios da guerra, e é uma igreja que ela é mantida, ela não foi restaurada para que a gente entenda o que aconteceu ali. Sobre a Igreja do Chile, a Igreja do Chile tem algumas coisas relacionadas à ditadura, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, e é importante que o povo chileno, eles entendem que não querem mais ter a memória de que apoia-se ou que a igreja apoia a ditadura militar no Chile. Então é um outro papo, mas assim, o que eu penso sobre o iconoclastismo em geral.
Ele não é um ataque à religião, ele não é um ataque político, ele é um ataque ao poder. Sempre acontece, tanto na esquerda quanto na direita, tanto movimentos religiosos quanto movimentos ateístas, como o teu caso da União Soviética e o Kirguistão. Então, o que importa de verdade é que a gente entenda sobre a questão da memória. Não podemos perder a nossa história, porque senão a gente perde nossa identidade e também perde a nossa memória. E perde também toda a luta que as pessoas fizeram para a gente chegar num movimento de sociedade que seja justa e que seja de convivência. O livro, claro, é do Jacques Legoff, História e Memória, leiam. Eu vou colocar alguns artigos aqui embaixo também, algumas discussões sobre se você deve destruir ou não estátuas, que acontece agora por questões de movimentos negros, de escravagistas em São Paulo, da rua Costa e Silva, que agora é Rua Presidente João Goulart, em São Paulo, no Minhocão. Então, cara, desculpa o vídeo longo, mas leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada. Amanhã, um vídeo exatamente sobre a igreja no Chile e também sobre por que não é cristofobia no Chile. Eu vou falar um pouco sobre ditadura e também sobre esse movimento. Valeu!